A gente abre agora para algumas perguntas. Eu queria perguntar, nós tivemos um programa interessante das Nações Unidas, que foi o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que tinha uma plataforma que ajudava a enquadrar os municípios naquela, como é que ele estava na fita, né? E agora nós temos a Agenda 2030, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que ainda não tem uma plataforma, mas está discutindo. Inclusive, essa semana passada, o município de São Paulo assinou um decreto aderindo, e o Estado de São Paulo também. Todo mundo adere à sustentabilidade. O negócio é ver como vai funcionar. Mas os objetivos têm uma diretriz. Como é que vocês veem nesse processo aí? Como é que se enquadra? Tocam o tema, abordam? A gente, muito aqui se falou em consórcio público, foi perguntado para o Hilber por que ele não transformou. Nós transformamos um privado em público, que é a Anvapa. Então, tem que ter um objetivo, senão o prefeito não aprova. O doutor Midson, na época, o prefeito, que era o presidente, eles tinham criar uma patrulha de pequenos recapeamentos e tapa-buracos. Ele já tinha o recurso conseguido, faltava transformar em o consórcio. Daí, com aquela finalidade, foi transformado e nasceu. Agora, outra coisa, você usar um consórcio público, no consórcio você ouve muita coisa, sabe? Chega uma pessoa lá e fala assim, ó, nós precisamos acabar com os cachorros que estão soltos na rua. Será que o consórcio não pode montar um canil para todos os municípios trazer os cachorros aqui? Só que eu tenho 2 cachorros na minha casa e fica caro manter cachorro. E aí, numa crise dessa aí, o município mantém um canil de regionais. Daí, acontece isso. Vai juntar 2.000 cachorros lá para a gente dar ração para cachorro e castrar cachorro. Sabe, será que é atividade para consórcio? Aí vem o governo do Estado, vou citar um outro exemplo. O governo do Estado tem 640 municípios. Aí ele pega 640, eu tenho que comprar 600, não, 600 não, a capital não precisa de patrol. Tá, o Santos não precisa de patrol, mas eu tenho que comprar 500 patrol. 500 tratores de esteira, 500 para carregadeira, 500 retroescavadeira. Ele fala, puxa vida, mas nós não temos dinheiro para isso. Nós temos dinheiro para comprar 100. 100 de cada dessas máquinas. Então vamos falar para os prefeitos formar consórcio para divide por 5. Forma consórcio de 5 municípios cada um, os 500 formou 100 consórcios, estão todos falidos. Por quê? Eu vou contar uma história. Como é que você vai usar trator de esteira? Tem uma patrol, um trator de esteira, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira para 5 municípios. Então vai todas as máquinas lá, bonito, chegou na cidade, andou todas as estradas, arrumou tudo. Agora volta para o consórcio, são 5 tratoristas parados lá, cada um é especialista naquela máquina. Como é que ele vai? Ele fica jogando truco lá, não sei se vocês sabem o que é truco, tem gente que não sabe, mas ficam jogando truco, xingando o presidente e dando despesa para o consórcio. Numa crise dessa, quem que vai pedir patrulha para arrumar a estrada? Larga a estrada como está. Então, são coisas que não servem para consórcio. É minha opinião. Vocês podem discordar. Mas eu acho que patrulha mecanizada não é para consórcio. Para consórcio, a prefeitura de Itaquarituba, que tem a sua patrol, a prefeitura de Avaré, que tem a sua, de Gatuba, que tem a sua, mas consorciar para ir arrumar a estrada, quando eles não requisitarem, fica 5 tratoristas parados e dando despesa. Então, são coisas que não servem para consórcio. Por exemplo, o sonho do nosso consórcio, o doutor Mito sabe disso, ele é mais velho, porque eu estou no consórcio desde 2001. O sonho nosso era montar um laboratório de manipulação de fármacos. Fomos visitar um em Assis, que era a coisa mais linda do mundo. O laboratório manipulava remédio, já estavam fazendo até líquido. Fechou, doutor.
O governo está dando um remédio de graça, como é que a manipulação vai funcionar? E a população não aceita remédio manipulado. Eles não aceitam nem genérico que é fabricado em laboratório. Eles criaram um clima ruim contra genérico aí. É o mesmo remédio, mas tem um clima no público que o genérico não funciona. E é a mesma coisa. Mas tem esse clima. Agora, como é que você vai dar uma cápsulazinha manipulada lá na minha cidade, lá, que será que tem o que ele precisa? Eles pensam. Então, o laboratório de Assis, que era referência na nossa região, fechou. E nós sonhávamos com isso. Então, tudo. É por isso que a oficina municipal veio no consórcio Anvapa para ajudar a gente a pensar o que fazer. É isso o que eu quero colocar, é isso. Pensa 10 vezes para instituir uma atividade no consórcio. Depois de pensar 10 vezes, pensa mais 10. É como você, na sua casa, fincar um palanque no lugar errado. Você tem outra mão de obra para retirar para pôr no lugar certo. Era isso que eu tinha para falar. Eu queria comentar as duas coisas. Primeiro, falando dos ODMs e dos ODSs que o Walter citou. Os objetivos do milênio, que depois migraram para os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente está falando de uma iniciativa ligada à ONU, a gente está falando de escala global, né? Eu os enxergo, Walter, como grandes campanhas de comunicação, principalmente. São grandes ações de comunicação que ajudam a encaixar o município, né? Ajudam o município a se enxergar como cumpridor de uma ou outra meta, né? E acho que é natural que a gente tenha migrado acho que eram 8 objetivos do milênio, foram para 17 nos ODSs, porque acho que é uma confirmação da complexificação também, né, das demandas ligadas ao meio ambiente, da própria ideia de sustentabilidade também. Eu acho muito ousado a gente imaginar que os municípios ou os consórcios conseguiriam, nesse momento, nesse contexto, usar os ODSs como um norteador, né? Mas eu ficaria muito feliz se eles conseguissem olhar para essa experiência para que eles conseguissem criar escalas próprias, né? De o quanto eles estão conseguindo atingir certas metas, né? A gente tem outros selos, outras iniciativas, Prefeito Empreendedor do Sebrae, Cidades Sustentáveis, que é ligado à Nossa São Paulo, ao movimento como Nossa São Paulo. Eu gosto, inclusive, do Nossa São Paulo como um desses exemplos. Um movimento da sociedade civil que foi se aproximando do governo e conseguiu influenciar o jeito da prefeitura se comunicar com a sociedade. Porque a gente tinha até então planos de metas e planos plurianuais que talvez fossem um pouco complicados demais para as pessoas entenderem. E hoje, graças ao Nossa São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tem a obrigatoriedade do prefeito de apresentar um plano de metas que é mais claro. Eu me arrisco a pensar, sem ter certeza nenhuma, que talvez iniciativas como os ODMs tenham influenciado esse grupo de pessoas a melhorarem a comunicação, né? E num momento que a gente tem crise econômica, crise de arrecadação, eu acho que é importante a gente melhorar a comunicação, inclusive para conseguir explicar por que a gente não está conseguindo atingir certas metas, por que a gente não consegue fazer certos investimentos públicos, né? E em relação ao comentário do Lair sobre os cachorros regionais e outras coisas, eu queria dizer que outros programas da oficina lidam muito mais diretamente com os consórcios, né? Konrad Adenauer, proporcionalmente, lida um pouco menos. Mas é muito bom perceber uma coisa, vou falar de um aspecto só, que é os momentos de formação que nascem a partir do recorte do território, da região, não só do município, também são reveladores e são um momento de formação do próprio servidor, né? E quando a gente sai só da área da educação, que majoritariamente é com quem a oficina lida nos outros programas,
é um momento de conseguir explicar um pouco melhor o que é o consórcio para o próprio servidor também, né? Isso aconteceu mais recentemente na área tributária, no Vale do Ribeira, em que você lê as avaliações depois e o mais comum foi encontrar: é muito bom perceber que esse problema também acontece na minha região. É a coisa mais óbvia, mas a gente sabe lidando, soa muito óbvio para a gente, né? Mas o servidor que participou de uma formação escolheu dividir essa informação exclusivamente. Porque talvez a cultura política que vai sendo combatida aos poucos, talvez tenha sido de que será que eu posso ficar admitindo que eu tenho problema para gerir a minha dívida ativa, o contencioso tributário, ou a própria receita municipal? Então, foi quase que um fórum para todo mundo perceber, olha, é um problema comum à região. Quem estava olhando de fora já sabia disso, o consórcio já sabia disso, né? Mas eles concluíram na avaliação que esse era um dos ganhos do encontro, né? Então, é importante convencer o prefeito, é importante convencer a sociedade civil, mas essa força que vem do burocrata de nível de rua, do servidor, da ponta, também é importante para o consórcio dar certo, eu acho, ou pelo menos para ser percebido. Pensando nos objetivos de desenvolvimento sustentável, assim como o Éder falou, né, eu concordo com ele, que estão ligados a campanhas grandes, campanhas de mídia, e os parceiros, tanto a Fundação Itaú Social quanto o Instituto Natura, eles também se pautam bastante pelos ODS. A Fundação Itaú olha principalmente para aqueles que são ligados à educação. Então, alguns dos objetivos são especialmente cuidados por eles, e o Instituto Natura da mesma forma. Então, eles sempre levam com eles essas bandeiras, seja da sustentabilidade, né, que naquele momento estão fazendo sentido para os projetos. E faz parte também da nossa, porque tem a ver com os nossos princípios também, mas eles não são levados de uma forma assim explícita em todos os momentos, mas acho que em grandes momentos de comunicação eles aparecem. E com relação... Cadê, Laír? Com relação à fala do Laír, é um pouco disso, né, Laír? Chegam os mais diversos pedidos até os consórcios, e acho até que faz parte um pouco da tarefa dos gestores do consórcio explicar para a população ou para os outros gestores o que cabe a um consórcio, né? O que daria certo, porque é uma coisa bastante nova, né? Vocês são bem inovadores e conseguiram ao longo desse tempo se manter, mas às vezes a gente, conversando com gestores ou chegando nos municípios, conversando com cidadãos, você fala em consórcio, ele pensa consórcio de carro, consórcio de casa, não sabe exatamente o que é isso. Então, às vezes, isso também está ligado a um pouco de desinformação, o que pode ser feito, o que daria mais certo. Então, acho que você pode até compartilhar um pouco dessa sua experiência com as pessoas que chegam lá falando isso. Agora, tem muitas ações que funcionam. O Laír hoje mesmo estava me dizendo que a Fabiana não veio, porque ela está lá com uma lista imensa de itens de uma compra consorciada que vai ser realizada na Anvapa, compra de material escolar de 12 dos 20 municípios, 19 municípios, 12 dos 18 municípios que fazem parte do consórcio aderiram a essa compra. Então, eles vão comprar material escolar, mas material assim, de escritório, né, caneta, régua, de uma forma consorciada. A gente já viu isso acontecer num outro consórcio na região de São Paulo, no CIVAP, e alguns municípios conseguiram uma economia de até 60%. Então, é uma coisa que funciona super bem através do consórcio. Então, acho que faz parte também da sua função de educador, lá ir contar para as pessoas o que dá certo, o que não dá muito certo, que acho que é novo para todo mundo. Eu só queria sublinhar aqui que eu gostei muito da exposição aqui do Rossini, da ideia de identidade regional, que eu acho que é uma questão importante hoje nessa sociedade de grande magnitude, né?
E as duas questões abordadas aqui de manhã, do tributo, que eu acho que hoje ser revolucionário é explicitar como cobra e como distribui esse tributo na sociedade. E a terceira questão, essa exposição do Lacir foi muito importante, que liga com a inquietação do Mildson, mas fechando com aquela questão, temos muitas normas e temos muito espaço para criar e tem que ser criativo no território. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e agradecer em nome da Fundação Konrad Adenauer, já que estou aqui até o final, e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui comemorando com vocês. Parabéns e obrigada. Ela encerrou essa mesa. É só uma palavra de despedida e agradecimento a cada uma de vocês. A gente começou falando da pessoa humana, no centro de qualquer atividade da escola, da política, e termino fazendo essa evocação de novo. É o ser humano que é a razão de ser da política, que é a razão de ser da oficina municipal, que a gente põe em evidência. E aí, nesse caso, somos cada um de nós. Na hora do almoço, alguém comentava, nós somos os atores políticos, nós somos os atores sociais, nós somos os atores culturais, né? Muitas vezes a gente delega. Se alguém vai fazer por mim, alguém vai fazer por mim, e a gente deixa uns pedaços da gente atrofiados, esquecidos. E o objetivo de toda a escola é formar as pessoas integralmente, formar para que ela seja ela mesma de forma integral. E todos nós estamos nesse processo, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Então é uma alegria estar junto com vocês, queridos amigos e amigas da Oficina Municipal da Fundação Konrad Adenauer. Bom retorno à casa, boa viagem para quem vai pegar a estrada e até uma próxima.